Saudações, Saudações. sou estudante de quarta Câmara da Escola Templo Florescer, estudante Henrique Lima. O tema da conferência de hoje é a oração no trabalho, sendo este o capítulo final do livro de Tratado de Psicologia Revolucionária do venerável mestre Samael Aun Weor. Para contextualizar com o ritual nórdico de equinócio de outono, será lido alguns trechos dos poemas Edda, que se refere à profecia de uma vidente, que na cultura nórdica, vidente tem o nome de Volva, sobre a história do mundo, desde a sua criação, o seu fim e sua renovação. Então vamos ao poema. Silêncio. Eu peço a todas as sagradas linhagens, maiores e menores, filhos de Heimdall, queres que Odin eu bem relate as antigas histórias dos homens, as primeiras que recordo. No começo dos tempos, quando Ymir vivia, não havia areia, nem mar, nem ondas frias. A terra não existia, nem o céu acima. Apenas o vazio do abismo, sem grama alguma. O sol se escurece, a terra afunda no mar. As brilhantes estrelas caem do céu. O fogo ruge contra a própria abóbada celeste. Chamas gigantescas tocam os céus. Irmãos lutarão e se matarão. Os laços de sangue serão rompidos. O grande freixo Yggdrasil treme de pé. A árvore anciã geme e o gigante se liberta. Agora, uiva Garm diante de Gnifalir. As correntes serão rompidas e o lobo correrá livre. Muitas coisas eu sei, muito vejo além. O destino dos deuses se aproxima com fúria. Ela vê surgir novamente uma segunda terra, verdejante, emergindo do mar. Cascatas caem, uma águia voa sobre elas, caçando peixes nas montanhas. Ela vê um salão mais brilhante que o sol, coberto de ouro em Gimle. Ali viverão os nobres e justos, desfrutando da felicidade eterna. Então vem o poderoso soberano dos deuses, descendo do alto, aquele que governa tudo. Como no poema ele se inicia pelo silêncio, vamos entender o que é o silêncio interior e o renascimento da consciência. Silêncio. Eu peço a todas as sagradas linhagens, maiores e menores, filhos de Heimdall, queres que Odin eu bem relate as antigas histórias dos homens, as primeiras que eu recordo. No começo dos tempos, quando Ymir vivia, não havia areia, nem mar, nem ondas frias. A terra não existia, nem o céu acima. Apenas o vazio do abismo, sem grama alguma. Nos versos iniciais, encontramos um chamado ao silêncio e a recordação a Heimdall, o guardião dos deuses, que representa a vigília interior, a consciência desperta. O pedido de silêncio não é apenas externo, mas interno, uma invocação ao recolhimento e à atenção plena, enquanto o vazio primordial, descrito no segundo verso, representa o estado original da nossa mente, antes de ser preenchida pelos pensamentos incessantes e pelos ruídos do ego. Este vazio não é nada destrutivo, mas sim um espaço potencial onde a criação emerge. Na prática gnóstica, antes de qualquer meditação profunda, devemos aprender a silenciar o nosso intelecto e recordar a nós mesmos. Para isso, utilizamos a respiração consciente, a respiração profunda. Nós inspiramos pelo nosso nariz, levando o ar suavemente até os nossos pulmões. Sustentamos por alguns momentos e expiramos lentamente para libertar as tensões. Da seguinte forma: respira,
Retém o ar por alguns momentos, então expira. Este ato de respiração profunda, ele se refere à recordação de si. Enquanto nós respiramos, observamos o nosso corpo, nossas emoções e pensamentos. Devemos então nos perguntar: quem sou neste momento? Quem sou neste momento? Respiramos e nos questionamos: quem sou? Essa interiorização, durante o momento que acompanhamos o movimento do ar, vamos percebendo que a mente começa a se aquietar à medida que nós trazemos a nossa atenção para dentro. Quando alcançamos este estado de presença, podemos então mergulhar no abismo primordial, mas não como seres inconscientes, e sim como criadores de nossa própria realidade interior. A meditação e o mistério do vazio. Se no princípio do mundo havia Gnungagap, o grande abismo sem forma, na psicologia gnóstica também existe um estado que precede a criação, que é o silêncio mental. O mestre Samael Aun Weor nos ensina que a mente por si só nunca poderá dissolver o ego, pois apenas um poder superior pode fazê-lo. Esse poder surge na oração e na meditação profunda, quando nos conectamos com a nossa Divina Mãe interior, quando nós nos conectamos com o nosso fogo primordial, o fogo que emerge na criação. A meditação gnóstica, ela busca esse estado primordial, onde não há passado nem futuro, apenas o presente eterno. É nesse silêncio interior que podemos perceber os eus em ação e observá-los sem reagir e preparar-nos para a sua eliminação. O verdadeiro conhecimento nasce quando entramos no vazio pleno de significado, onde o nosso ser se revela. Nos poemas, existe também o trecho onde ele se refere que a árvore do mundo, a Yggdrasil, ela se estremece no Ragnarok, no Apocalipse, porque tudo aquilo que é ilusório deve ser destruído. Assim, também acontece dentro de nós, quando nós meditamos profundamente. A estrutura do nosso mundo psicológico, a estrutura da nossa personalidade, aquilo que nós achamos que é real, o nosso mundo, ele começa a balançar, pois os eus não querem ser observados, não querem ser julgados e muito menos dissolvidos. Após nós termos estabelecido este estado de silêncio interior e meditação, podemos então aplicar o ensinamento central do capítulo, a oração no trabalho. O primeiro deles é a observação. Nós devemos aprender a observar esses defeitos psicológicos, essas falas, essas emoções subjetivas, a vontade de comer, desejos, essa série de enredos que fazem parte do nosso cotidiano, que vão permear a nossa mente, emoção e sexo. Esses impulsos descontrolados. Nós vamos observar eles, percebendo as suas manifestações. Isso com a atenção plena, sem dar justificativas ou mesmo nos auto-enganar. O segundo ponto é o julgamento. Como um juiz implacável, nós vamos analisar cada pensamento, emoção e desejo que brota em nosso interior. E, por fim, em terceiro, nós vamos executar. Nós finalmente vamos invocar a nossa Mãe Divina, Kundalini, com uma oração sincera, pedindo-a para que elimine este defeito, elimine o egoísmo dentro de nós. Aqui é essencial que nós aprendamos que não podemos dialogar com esses eus, com esses defeitos psicológicos. Não podemos dialogar com a vontade de gritar, da ira, ou com a vontade da luxúria. Se nós percebemos, por exemplo, certa vez eu estava viajando para Curitiba e saí de ônibus para ir tomar um café. E nesse café que eu estava indo, eu já conhecia os 3 fatores de revolução da consciência e já havia sido orientado que as bebidas alcoólicas, elas são alucinógenas, elas adormecem a nossa consciência. E naquele período, fazia pouco tempo que eu havia deixado de ingerir
bebidas alcoólicas. Então eu estava no ônibus, indo até um café, então o ego, os eus, né, da gula, começaram a tagarelar na minha mente, tentando argumentar que a bebida era isso e aquilo, e de repente vem um lapso de consciência. A luz do ser, ela vem até mim, então ela me instrui da seguinte maneira: não devemos dialogar com os eus. Não adianta nós tentarmos convencer um bêbado de que o álcool faz mal a ele. E o bêbado vai tentar nos convencer de que nós devemos beber o álcool. Enquanto nós estivermos dialogando, só estamos dando atenção àquilo e esquecendo de dar atenção ao nosso real ser. Então, toda vez que nós percebemos essa série de elementos psicológicos negativos, seja de ira, luxúria, ganância, gula, preguiça, inveja e orgulho, nós devemos, primeiramente, observar, depois, julgar de uma forma imparcial, como um juiz, julgar o valor daquilo, julgar o valor daquela ação, daquele pensamento, daquele sentimento. Perceber se ele é um sentimento baixo ou se ele é um sentimento bom, benéfico. Por exemplo, um sentimento onde você recorda-se da sua mãe. Essa mãe, neste momento, vai ser uma lembrança boa ou uma lembrança ruim? Você está lembrando de algo que a sua mãe fez que te chateou? Ou é um momento de alegria? Será que esse momento de alegria não era um momento subjetivo, onde ela concordava com algum erro seu? Então é necessário que a gente aprenda a perceber tudo o que passa em nossa mente, coração e sexo, e julgar de uma forma imparcial. E depois executar, fazendo a oração à nossa Mãe Divina. Essa oração ela será descrita no decorrer da conferência. Por enquanto nós estamos apenas nos auto-observando, percebendo este caos, como retratado aqui no gráfico, percebendo o que acontece dentro de nós, vendo passado, presente, futuro, mas estamos buscando nos estar atento ao momento de agora, deixar que tudo isso que está acontecendo suma, para que nós direcionemos a nossa atenção para o nosso interior. Após nós compreendermos a importância do silêncio interior e da recordação de nós mesmos, devemos agora avançar para o trabalho da morte psicológica, a destruição descrita nos próximos versos, que o poema representa como o colapso do ego dentro de nós, chamado de Ragnarok interior, que devemos provocar para que o nosso real ser possa emergir. O sol se escurece, a terra afunda no mar, as brilhantes estrelas caem do céu, o fogo ruge contra a própria abóbada celeste, chamas gigantescas tocam os céus. Aqui temos uma descrição simbólica do colapso total de um mundo. Quando nos comprometemos seriamente com a morte do ego, com a morte psicológica, eliminar esses defeitos, esses eus, esses desejos dentro de nós, ocorre uma transformação radical dentro de nós. O sol se escurece. A falsa luz do ego, ela perde a sua força. O orgulho, que se acreditava brilhante, começa a desmoronar. A terra afunda no mar. O chão da nossa crença na segurança psicológica começa a desaparecer. Descobrimos que tudo aquilo que acreditávamos ser sólido era apenas uma ilusão. As estrelas caem do céu. Os conceitos, crenças e ideias que sustentavam o nosso egoísmo, os nossos defeitos, o ego, começam a ruir. O fogo ruge e toca os céus. É o fogo da consciência, despertando pelo trabalho interior. Ela purifica e destrói as estruturas internas do ego. Essas estruturas que esses defeitos psicológicos criaram em nós. Na morte psicológica, vivemos este fenômeno dentro de nós mesmos. Este fenômeno como retratado aqui no gráfico.
percebemos essa destruição. Percebemos que a nossa identidade, formada por hábitos, desejos e impulsos mecânicos, é apenas uma construção ilusória. Irmãos lutarão e se matarão. Os laços de sangue serão rompidos. O grande freixo de Yggdrasil treme de pé. A árvore anciã geme, e o gigante se liberta. A guerra entre irmãos representa a batalha interna dentro de nós. Os eus lutam uns contra os outros, tentando manter o domínio sobre a nossa psique. Essa série de defeitos psicológicos, como a ira, ganância, gula, preguiça, inveja, ficam competindo em nosso interior para ver qual delas irá se alimentar e se manifestar, tomar a nossa máquina humana para realizar os seus desejos. O freixo de Yggdrasil, a árvore da vida, representa a nossa estrutura psicológica. Ela estremece porque, ao eliminar os defeitos, sentimos um verdadeiro terremoto interior. Os laços de sangue se rompem. Esse é o desapego dos antigos comportamentos e padrões emocionais que nos amarravam ao passado. E a frase "o gigante se liberta" é que, se não eliminarmos os eus, eles ganham ainda mais força e nos arrastam para a profundeza da inconsciência. Aqui entra a necessidade da ação consciente. Devemos observar, julgar, executar cada eu, com a mesma precisão de um guerreiro no campo de batalha. Estar atento aos pontos fracos e observar onde a armadura daquele defeito não nos permite ainda penetrar e atingi-los. Por isso, devemos observar os defeitos atentamente, buscando a sua fraqueza, para assim decapitá-los, cortar a sua garganta, encerrar aquela manifestação psicológica. Agora uiva Garm, diante de Gnifalir. As correntes serão rompidas, e o lobo correrá livre. Muitas coisas eu sei, muito vejo além. O destino dos deuses se aproxima com fúria. Garm, o cão guardião do submundo, simboliza os eus ferozes e bestiais que carregamos dentro de nós. Quando nós negligenciamos a morte psicológica, nossas correntes, as correntes que prendem esses defeitos, elas se rompem e eles passam a se manifestar livremente, destruindo a nossa energia e consciência. Aqui devemos, então, aprender a agir com a oração e súplica sincera à nossa Divina Mãe Kundalini. Cada vez que detectamos um eu em ação, devemos parar imediatamente e orar com profundidade. Da seguinte maneira, suplicando ao fogo primordial de nossa Mãe Divina: Mãe Divina, desintegre este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Tire-o de minha psique. Destrua o ego. Queime a ira. Queime a preguiça. Essa súplica não deve ser feita mecanicamente, mas sim com um total arrependimento e compreensão do defeito observado. Tudo aquilo que nós concebemos durante a meditação, observando, julgando, agora nós estamos executando, aplicando a morte psicológica. Observamos, testemunhamos o eu em ação, vimos o resultado desses defeitos psicológicos, vimos o resultado do eu da gula durante a ingestão de uma bebida alucinógena, no qual ele pode chegar em casa e agredir a sua esposa, ou mesmo agredir os seus filhos, como existem diversos relatos de alcoólatras, bêbados, imundos nessa humanidade. Testemunhamos então a ação deste eu. Devemos julgar, compreender a sua origem. Qual é a origem? Por que aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela criatura, que também tem um ser, ela foi desenvolver esses hábitos e assim influenciar a sua vida, destruir a sua existência?
Julgamos isso de uma forma imparcial, pois mesmo aquele alcoólatra, aquele bêbado, ele pode se transformar, ele pode mudar, mas para isso ele precisa fazer o terceiro ponto, que é a execução. Pedir com fé à nossa Divina Mãe que ela destrua esse elemento psicológico, destrua esse defeito. Se este homem se colocar em uma postura de correção e trabalhar constantemente, diariamente, suplicando à Mãe Divina que elimine o eu do álcool, elimine o defeito da bebida dentro dele, da gula, que busca essa bebida, ele vai se transformar, vai se corrigir, e assim poderá ser um homem honrado e nobre novamente. A mente, ela não pode eliminar os eus, pois a mente é do ego. Somente o poder flamígero da Divina Mãe pode pulverizá-lo, pois este poder ele não nasce da mente, ele nasce do sexo, da nossa vida, na nossa energia vital. A Divina Mãe é a Mãe Maria, Mãe de Deus dentro de nós. Freia, Frigg, a Senhora do Lar, protetora do lar. O lar é o nosso corpo é a nossa casa. A mãe é quem cuida da casa. Ela é a única que pode limpar e purificar, deixá-la impecável. Como a própria palavra diz, algo que não há pecado. Somente ela tem a força para destruir todos esses elementos psicológicos. Após nós compreendermos a necessidade da morte psicológica e a oração sincera à nossa Divina Mãe, devemos refletir sobre o que sucede, o que vem depois, após esse Ragnarok interior, essa revolução interior, quando a falsa identidade se dissolve. O que nasce em seu lugar? Nos últimos versos do poema, encontramos a resposta. Um novo mundo, uma nova humanidade, uma nova linhagem de ouro. Porém, essa regeneração só pode ocorrer se compreendermos a origem dos defeitos psicológicos e o papel fundamental da energia sexual na revolução da consciência. Ela vê surgir, novamente, uma segunda terra, verdejante emergindo do mar. Cascatas caem, uma águia voa sobre elas, caçando peixes nas montanhas. Mas antes que esse novo mundo surja dentro de nós, devemos compreender o estado em que a humanidade atual se encontra. A maioria das pessoas está aprisionada. Um instante para observar o gráfico. A maioria das pessoas está aprisionada no gelo, da ausência do fogo sexual, congelada nos abismos do ego e do desejo. Na mitologia nórdica, Helheim é o reino dos mortos indignos, aqueles que não tiveram coragem de lutar pela transmutação da energia criadora. O inferno frio e a escuridão gelada são a consequência direta do desperdício da energia sexual. Quem derrama suas energias sexuais, seja através da fornicação ou da masturbação, congela as suas possibilidades espirituais. Todo aquele que derrama a sua energia sexual, a sua energia criadora, a fonte do poder da nossa Mãe Divina, que nos dá a capacidade de nos transformar, de nos corrigir, revolucionar, causar este Ragnarok interior, aquele que desperdiça essa energia está se congelando, impossibilitando a transformação espiritual. E assim, os pecados capitais nascem do mau uso dessa energia criadora. Aquele que derrama suas energias, ele está criando o orgulho, a ira, a inveja, a preguiça, a gula, a cobiça e a luxúria, que são expressões deste ego degenerado. A fornicação, ela dá origem aos defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos dão origem ao desejo, o desejo subjetivo, o desejo incontrolável, inconsequente, irresponsável. Desse desejo surge então o sofrimento. Quando a energia sexual é desperdiçada, não pode haver iluminação, pois o fogo sagrado que deveria acender
pela nossa coluna vertebral, se dispersa, congelando a alma no abismo do tempo e da inconsciência. As cascatas que caem nos versos simbolizam a energia criadora, que deve ser transmutada com movimentos sutis e elevadas pelos canais da coluna até o topo do cérebro. A águia que voa é o espírito, que se fortalece à medida que subimos com essa energia. Os peixes, então, representam a sabedoria esotérica, capturadas por aqueles que aprenderam a dominar suas águas internas. Aqueles que vivem no gelo do desejo não sublimado são os homens indignos, incapazes de despertar a chama crística dentro de si. Então ela vê um salão, mais brilhante que o sol, coberto de ouro, em Ginle. Ali viverão os nobres e justos, desfrutando da felicidade eterna. Quando um homem e uma mulher praticam a sexualidade superior, conservando as suas energias e transmutando através da alquimia sexual, criam dentro de si a linhagem de ouro, as virtudes que reinarão o seu mundo interior. O Salão Dourado de Ginla representa a realização da grande obra, onde apenas os puros e os justos podem entrar. Um instante para observar o gráfico. O ouro simboliza as virtudes nascidas da castidade consciente e da sublimação das energias e transmutação dessas energias sexuais. Os nobres e justos são aqueles que, através do sacrifício e da renúncia ao desejo interior, conquistam a imortalidade da alma. A união sexual entre esposo e esposa, sem o desperdício da energia, sem a expulsão do sêmen, sem jamais expulsar o sêmen do seu corpo, permite que o fogo criador desperte os centros superiores do ser em nós. A sexualidade superior, ela não nega o sexo, mas o santifica. A prática da magia sexual entre homem e uma mulher que se amam é o verdadeiro mistério do áureo florescer, pois é através dessa energia que o Cristo íntimo pode nascer dentro de nós. Essa união sexual, ela deve ser com movimentos sutis, onde o casal ele transmuta suas energias sexuais durante o ato sexual, em contemplação à sua divina mãe, ao seu real ser, buscando aquele momento presente, buscando recordar o momento, como no gráfico da meditação. Nós vimos o homem sentado, meditando. Aqui ele está presente com a sua esposa, saboreando o presente. Percebam a palavra presente. É como existem alguns contos que dizem: o futuro não se sabe, o passado já se foi, mas o presente é uma dádiva. E é uma dádiva que toda criatura na natureza tem o seu companheiro para que ele possa se transformar e chegar até os salões dourados em Ginla. Para os solteiros, é a sublimação dessas energias sexuais. Ele aprende a respeitar as energias sexuais, aguardando pela sua companheira, respirando profundamente, mantendo essa energia e respeitando, para que assim ele possa transformar e trabalhar com a Mãe Divina, com a observação, com o julgamento e com a execução dos seus defeitos psicológicos. Assim, então, despertando o calor que vai atrair a sua esposa ou o seu esposo. No entanto, essa transformação ela não ocorre apenas pela prática sexual, mas pelo trabalho constante da oração e morte psicológica. Claro que, se nós apenas transmutarmos, fizermos a nossa prática sexual, vamos despertar energia, elevar essa energia. Mas se não eliminarmos os defeitos, nós não seremos considerados homens nobres e justos, dignos de viver em Ginla. Então é necessário a constante
oração da morte psicológica, o trabalho com a Mãe Divina. Se alguém pratica a alquimia sexual, mas não elimina o ego, continua escravo de suas paixões e desejos. E isso faz com que as energias acumuladas fortaleçam os eus, ao invés de purificá-los. A chave para o sucesso na transmutação é a oração constante à Mãe Divina. Mãe Divina, desintegre este defeito. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, elimine. Aqueles que procuram atalhos e ilusões para o despertar espiritual acabam se afastando do verdadeiro caminho. O álcool e as drogas alucinógenas, eles adormecem a nossa consciência. Congelam o fogo interno, impedindo a transmutação correta. As drogas, elas criam visões ilusórias, que aprisionam a alma em mundos astrais inferiores. O álcool, então, ele dissipa as energias criadoras, tornando o corpo vulnerável às influências dos desejos, à influência dos egos, dos eus. Quem faz uso dessas substâncias se aproxima dos homens indignos de Helheim, caindo no esquecimento espiritual. As medicinas xamânicas sagradas, como por exemplo a sagrada ayahuasca, o rapé xamânico, a sananga, entre outras medicinas autênticas, medicinas verdadeiramente sagradas, quando usadas corretamente, elas podem atuar como guias na batalha interior. Na mitologia nórdica, as valquírias são guerreiras divinas que resgatam os heróis caídos no Ragnarok, levando-os para Valhalla, onde se preparam para lutar na batalha final contra as trevas. Esses heróis que são resgatados pelas valquírias têm o nome de Einherjar. Eles são os homens dignos, que trabalharam, que se transformaram. E contra quem que eles vão lutar? Contra os homens indignos de Helheim. No Ragnarok, aquelas criaturas ali presas no mundo, no submundo, no inferno, elas irão atacar o reino dos deuses, atacar Valhalla, atacar Midgard, o reino dos homens, e destruir tudo. Então, Odin, o pai, assim como a mãe, Freya, com suas valquírias e com seus guerreiros, saem do seu trono para destruir as forças de Helheim. Este é o Ragnarok. As medicinas xamânicas autênticas têm a função de resgatar aqueles que estão prontos para lutar contra os seus próprios eus. No entanto, elas devem ser utilizadas com respeito e orientação adequada, pois se forem usadas com egoísmo, elas se tornam apenas outra forma de adormecimento. É necessário, então, aprender a utilizar as medicinas xamânicas de forma consciente. Assim como as valquírias, elas não resgatam qualquer guerreiro, mas apenas aqueles que lutaram bravamente, as medicinas xamânicas não devem ser usadas como uma fuga, mas sim como um chamado para o despertar real. Devemos trabalhar para que a medicina xamânica possa trabalhar dentro de nós. Devemos lutar para que ela lute por nós. Então vem o poderoso soberano dos deuses, descendo do alto, aquele que governa tudo. Esse verso simboliza o Cristo íntimo, que desce dentro de cada iniciado, após o trabalho da morte psicológica, a transmutação sexual e o sacrifício pela humanidade, que é a entrega destes valores, sem jamais comercializar com aquilo que é sagrado. Entregar o conhecimento, dar a oportunidade e exemplo para que as outras pessoas possam se transformar, possam se revolucionar, conceber este Ragnarok interior. Aquele que desperta, sente o chamado para compartilhar a luz com os demais, o sacrifício consciente pelo próximo, sem buscar recompensas. É o caminho do Bodhisattva, o caminho da verdadeira paixão.
O capítulo A Oração no Trabalho ensina que a oração à Mãe Divina é essencial para dissolver o ego. No silêncio da meditação, nós suplicamos à Mãe Divina para que ela elimine nossos defeitos. E durante as tentações, quando esses desejos surgem, invocamos a sua ajuda imediatamente. E no trabalho, na nossa vida cotidiana, para que cada momento seja um campo de batalha contra esses eus, contra essa série de defeitos psicológicos. Se esquecermos de orar, corremos o risco de perder as energias acumuladas, e os defeitos continuarão governando a nossa psique. Por isso devemos repetir com firmeza: Mãe Divina, queime. Mãe Divina, desintegre. Elimine estes defeitos. O Ragnarok é a história de nossa própria alma. Matar o velho mundo interior, dissolver o ego, superar o gelo da luxúria, transmutando as nossas energias sexuais, construir a linhagem de ouro, cultivando as virtudes, receber o Cristo íntimo para guiar o nosso sacrifício pela humanidade. Nada disso é possível sem a oração constante, a oração à Mãe Divina. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, elimine. Somente assim renasceremos como autênticos filhos da luz, da sabedoria e do amor. Entrego essa conferência com a minha alma e com o meu coração a esta humanidade. Todo o aplauso seja para o real ser interior, o Deus interior, jamais para a personalidade.